Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais essa análise de crise no Flu. Vamos fazer essa análise aí do que sabemos, né? Se realmente há uma crise, se não há uma crise interna do Flu. Eu também já falei também sobre a possível crise do Flamengo. Então, sente no sofá, na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, vamos comentar bastante sobre a situação toda, porque é importante. E bom, isso daqui veio justamente desse vídeo aqui. Tá certinho? Tá. Que é Fazem Falta, Mau Momento, com Cid, com saída de Alexandre e Marcelo. Tipo assim, mau momento, né? Você entende o que eu tô falando? Aqui mau momento significa crise. E é isso que eu tô te falando. Foi disso daí que eu peguei justamente para fazer esse vídeo. Já que esse aqui não é o tema, voltaremos ao normal. Que é esse aqui. Dito isso, a primeira coisa que a gente se pergunta é: o que vocês estão vendo no bastidor? E a resposta é simples: nada. A primeira pergunta que todo mundo faz assim: mas tá bom, os bastidores do Flu. Você que acompanha os bastidores do Flu, o que você tá vendo? Nada. Ah, então não tá acontecendo nada. Nada. Então não precisa se preocupar, né? Porque já que o bastidor do Flu não tá dizendo nada sobre crise, né? Não é jogador chiando, não é técnico chiando, não é o presidente chiando, então tá tranquilo. Não. Na psicologia a gente utiliza justamente o termo de silêncio. Que o silêncio às vezes grita muito mais do que qualquer outra coisa. E bom, o grande problema desse silêncio todo é que realmente você tem uma coisa que talvez não esteja lá, que não esteja sendo dita. Com essa sessão de 4 jogos seguidos não vencendo, realmente cria-se uma crise. Agora, o que não aparece pode aparecer mais ainda. Na minha concepção, não aparece as reclamações que deveriam acontecer. Ou por parte dos jogadores, falando que realmente não estão jogando bem, ou até mesmo culpando os outros, ou por parte do técnico que está culpando os jogadores, ou culpando somente todas as contratações, ou o próprio presidente está culpando o time inteiro porque realmente não está fazendo o que esperava-se. Então o silêncio às vezes grita muito mais do que prometido qualquer outra coisa. Um outro ponto importante é sobre o que a torcida vê. E a torcida realmente está em clima de crise. Não é à toa que no jogo na Copa do Brasil contra o Flamengo, a gente não conseguiu encher logo de cara o setor sul. Claro, pode também ter devido ao medo, mas normalmente o setor sul já é um setor pensado somente em você ir com tranquilidade, porque você vai estar no meio de todos os torcedores tricolores. Agora, o fato é aquilo. O Fluminense, ele tá realmente com um problema maior. Eu tô vendo justamente pessoas demorando muito para comprar os ingressos. Eu tava ainda no Rio Grande do Sul. Chegou a notificação que eu poderia já pegar o ingresso contra o Bragantino e eu consegui ainda pegar o setor leste inferior. E ainda tinha também setores abertos que não era para estar mais aberto. Então realmente está havendo uma crise sim na torcida do Fluminense. E, claro, muito evidente por conta desse tipo de fato. No outro ponto, a gestão de contratação motivou isso tudo? Motivou essa possível crise? Tô falando isso aqui no campo de hipótese, tá? Motivou justamente essa crise? Não sei. Pode ser. Pirani não deu certo. Giovani não deu certo. O próprio Lelê, que todo mundo esperava mais dele, também não tá dando certo. E é claro, né, que sempre vai ter justamente aquelas pessoas que corretamente vão falar: ah, mas o John Arias não dava certo.
e deu certo. Mas agora, tá dando certo? O Cano, que começou bem um ano, dando muito certo, agora tá dando certo? É isso tudo que a gente precisa conversar. Será que essas gestões de contratações foram boas? Será que justamente aqueles que estão na base também estão sendo bons? Isso tudo a gente tem que discutir sobre se há crise ou não. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse assunto, faça o que aqui, se inscreve no canal, faça o vídeo para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais da questão de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas, Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre Fluminense. E bom, e aí eu pergunto, tá, diante disso tudo, né, campo das hipóteses, há uma crise? E na minha concepção, sim e não. Sim, há uma crise. Realmente você perder uma ou duas, ou até mesmo ter problema em 1, 2 jogos, tá tudo bem, mas já tá fazendo tempo que a gente não fala vitória. Tem muita gente reclamando que eu nem me lembro mais como que eu fiz vitória pro Fluminense. E claro, né, eu tô fazendo isso aqui antes do jogo contra o Flamengo e pode gerar uma crise maior. Com a possível derrota, aonde que vai arrumar esse dinheiro? Não existe apenas crises de futebol, mas também existe crises financeiras. Se o Fluminense não ganha, o Fluminense está enrascado. Porque ele apostou muito nesse ano. É por isso que eu falo. Se você quiser apostar muito, aposte muito no certo e não no duvidoso. Então, sim, pode chegar uma possível crise financeira. Mas uma crise de futebol, acredito que não. Porque já teria chiado justamente alguma coisa. Agora, vamos fazer uma mini análise sobre isso tudo. Se não há, então, vamos dizer, se não há uma crise, o que está então? Está justamente uma situação realmente de descompasso, está de sensação de cansaço. Eu acho que realmente, se a gente está falando de um clube e um clube que quer se tornar um clube gigante, o primeiro passo que você tem que ter é justamente o que eu chamo de transparência. E a transparência do clube é importante. E não está tendo a transparência. Eu quero saber sobre por que os jogadores estão jogando daquela maneira. Por que os jogadores estão jogando de forma cansada, parece. De forma que parece que o cara não quer jogar o futebol. Os acomodados. Que precisam mudar urgentemente. Quer ir pro mercado, mas... E aí, qual que é a situação? E claro, né? Ampliando o debate, para finalizar aqui o vídeo, como sair de uma crise, né? Uma coisa... então tá bom, você tá falando que existe uma crise, mas como sair de uma crise? Simples. Contrate bem. Não poupa esforço em pegar bons jogadores. E não adianta fazer uma fábrica de jogadores ruins. Eu quero menos Mário Bittencourt de preços assustam, menos dinizismo de vamos recuperar jogador e mais Fred, que busca sempre ótimos jogadores ali em campo. Eu quero mais gente boa, eu quero mais gente que a gente pode falar assim, esse jogador que ele é bom. Porque até o Lelê foi um achado. Vai falar que ele é bom? Não. A gente não pode falar que ele é bom. É justamente assim, fazendo certo, é que você vai acontecer coisas boas. Claro, isso daí numa prática normal, privada, mas claramente na vida normal não é assim que acontece. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tiro pra você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição, vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e saltos tricolores.